Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos no Maio Laranja, um mês de conscientização, de combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Até o momento, no Brasil, somente neste ano de 2024, 11.690 denúncias já foram feitas. A gente sabe que esses dados ainda são subnotificados, há muitos casos que não chegam ao conhecimento do poder público. A cada hora no Brasil, a média é que pelo menos 13 casos de violência dessa natureza aconteçam. Por isso, importante a nossa informação, nosso conhecimento sobre como proteger as crianças. E na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, há o entendimento de que o conhecimento espiritual deve nos instruir para todos os campos da nossa vida, no campo do espírito e no campo da matéria também. Somos espíritos encarnados aqui neste mundo. Hoje, a Religião Divina responde às dúvidas da audiência que chegaram justamente sobre esse tema, sobre a importância da prevenção, do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, sobre o prisma da espiritualidade ecumênica. Conosco, o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, direto de Glorinha, no Rio Grande do Sul, dentro dessa mobilização que a religião do terceiro milênio tem feito no acolhimento, no esclarecimento e fortalecimento das pessoas que enfrentam esse momento da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Irmão João Carlos de Carvalho, seja bem-vindo, Deus está presente. Obrigado, Isabela Marques, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu me encontro justamente aqui, na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na cidade de Glorinha, um refúgio para a alma, normalmente nesses dias tão atribulados que, em especial, toda a população do Rio Grande do Sul está enfrentando. Carlos, a gente começa a nossa conversa de hoje com a pergunta da Antônia Sampaio, de Niterói, no Rio de Janeiro. Obrigada, Antônia, pela sua pergunta. E assim ela nos escreveu, irmão João Carlos. Hoje, as crianças têm facilidade para acessar conteúdos eróticos na internet. Além do que, muitos deles são expostos normalmente a elas em letras de músicas, danças, coreografias. O assunto é tratado de forma banalizada e elas muitas vezes crescem nesse ambiente. Então a Antônia pergunta: como protegê-las dessa violência, já que não é possível mantê-las longe da convivência social e das redes? Muito obrigado, irmã Antônia, pela sua indagação. E ela tem realmente um sentido muito profundo, porque é a realidade que hoje nós estamos vivenciando. Para a nossa audiência ter uma referência, um estudo feito pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em 2023, revelou que 16% das crianças e adolescentes brasileiras disseram já ter recebido mensagens com conteúdo sexual na internet. Então, de fato, elas estão expostas a acessarem esses conteúdos sobre os quais elas não têm um domínio, não têm uma compreensão e acabam sendo influenciadas por esses tipos de conteúdos, e o quanto realmente é importante a nossa presença. E aí eu já entro justamente no ponto que a senhora destaca sobre como proteger as nossas crianças e adolescentes dessas violências, porque quando nós falamos de ter com as nossas crianças e adolescentes uma relação estreita, uma relação de amizade próxima, de confiança, falando com elas sobre os limites do corpo, falando com elas sobre o que significam as partes íntimas do nosso corpo, do corpo delas, do corpo das pessoas de uma forma geral, naturalmente nós estamos dando a ela uma compreensão mais ampla do que de fato precisamos ter cuidado, com o que precisamos ter cuidado, e especialmente quando nós as revelamos sobre o que essencialmente nós somos. Estamos na condição de corpo humano aqui, estamos ocupando um corpo físico, elas na condição de crianças, de adolescentes, os pais na condição de adultos, ou mesmo os avós, né, as avós, e portanto, quando a gente compreende o que somos de fato em essência, o nosso compromisso, o nosso olhar, o nosso cuidado e o nosso respeito para com o nosso corpo e o corpo do semelhante se torna algo sagrado. O olhar nosso torna-se algo sagrado. E as crianças e adolescentes começam a compreender que a vida não está restrita a essas questões, né? Que elas têm recebido como conteúdo erótico, como conteúdo sexual, porque somos, conforme revelou Jesus, o
templo do Deus vivo. E ainda sobre isso, essa preocupação constante, minha irmã Antônia, que a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, a todo momento nos traz para que tenhamos realmente a compreensão e principalmente o olhar e o cuidado para com as nossas crianças, eu quero destacar do blog paivaneto.com, no artigo Segurança Infanto-Juvenil, quando no subtítulo Quebrar o Pacto do Silêncio, o irmão Paiva nos traz sobre uma conversa com o sociólogo Daniel Guimarães, apresentador do programa Sociedade Solidária da Boa Vontade TV, a professora Dalca Ferreira, que concedeu essa entrevista ao apresentador Daniel Guimarães, e ela igualmente destacou a imprescindível providência de proteção da criança dos abusos sexuais nos ambientes doméstico e social. Então ela revela: quebrar o pacto do silêncio, conseguir falar desse assunto, porque ainda é muito velado, é meio tabu dentro da sociedade. Se a gente tiver jovens esclarecidos, conscientizados, sensibilizados sobre os cuidados que tem que ter com o próprio corpo, os limites que são dados, eles se sentirão bem e não deixarão que esse corpo seja invadido. Então é quase que uma reeducação do autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer, saber exatamente o que ela quer para a sua vida, os riscos que pode correr com os envolvimentos. E a professora vai seguindo aqui nessa entrevista, trazendo importantes elucidações, e o irmão Paiva, ele mais adiante nos fala no subtítulo Guardiães da Infância e dos Jovens, nos revelando justamente a nossa parte, a parte que nos cabe enquanto família, enquanto educadores, professores, pais, né? Enfim, as pessoas que estão envolvidas com esse processo de desenvolvimento, de acompanhamento e de guarda das crianças e adolescentes. Então, num determinado parágrafo, o irmão Paiva Neto escreve assim: pais, avós, parentes, professores, autoridades, enfim, todos os cidadãos contam com uma forte ferramenta para proteger as crianças, os jovens ou qualquer um que esteja em situação de risco. Quando Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, nos ensinou no Pai Nosso a suplicar a Deus que nos livrasse do mal, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13, ele não recomendou que aguardássemos de braços cruzados os fatos. O pragmático evangelho do educador celeste é uma academia que forma, em primeiro lugar, guardiães da ordem civilizada. E finaliza dizendo: o grau de nossa responsabilidade deve estar à altura dos que dependem diretamente de nossas atitudes de amparo. Então, irmã Antônia e todos na audiência, somos nós os responsáveis de mostrar às nossas crianças e adolescentes o que de fato contribui, o que soma e o que causa prejuízos. Ter a atenção a esses conteúdos que estão sendo buscados, que estão sendo recebidos, e a partir do momento em que essa relação de confiança acontece, as nossas crianças e adolescentes vão nos revelar o que de fato tem recebido, e aí a gente precisa mostrar a outra face, o outro lado da moeda, que não é essa coisa desenhada, não é como um canto da sereia, conduzindo as nossas crianças para um caminho que trazem muitos sofrimentos e muitas frustrações. E a partir daí, naturalmente, nós estaremos protegendo elas, apresentando, sobretudo, as lições de Jesus e a nossa espiritualidade, aquilo que está dentro de nós como anseio, para que seja de fato expressa ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa maneira de acessar aos conteúdos. A gente vai buscar aquilo que de fato soma, nas nossas relações com os amigos, com os colegas, com os companheiros deles, né, na creche, na escola, enfim, onde for. Mas esse é o nosso papel. Nós somos os adultos dessa relação entre pais e filhos, filhos e pais, e, portanto, precisamos colocar em prática o nosso olhar enquanto pessoas mais experientes que sabem que os caminhos que levam ao sofrimento, eles realmente podem se apresentar num primeiro momento como um caminho aparentemente atrativo, né, colorido, mas que podem realmente causar grandes sofrimentos, e a gente não quer isso para os nossos filhos, para as nossas crianças. Sem dúvida. A gente agradece mais uma vez a pergunta da Antônia Sampaio, de Niterói, no Rio de Janeiro. E a gente traz ainda, irmão João Carlos de Carvalho, a dúvida de um ouvinte, telespectador ou internauta que preferiu não se identificar, e a gente naturalmente respeita esse desejo, e assim nos escreveu: sofri abuso sexual na juventude e até pouco tempo carregava muita culpa, como se de alguma forma eu fosse responsável pelo que aconteceu. Sinto que a minha vida foi manchada para sempre. Então a pessoa nos pergunta:
espiritualmente, como posso resolver essa questão que tanto me angustia? Somos solidários a você e a todos aqueles que, de alguma forma, de tantas formas, foram violados sexualmente, foram abusados sexualmente. E a gente está falando, nossa irmã Isabela destacava ainda há pouco, em termos de estatísticas, os números são alarmantes. Chamam-nos mesmo a atenção, não apenas para que a gente fique atento, mas para que a gente tome providências, não é? Para que você, de fato, possa conduzir a sua vida afastando-se definitivamente, você inclusive que está acompanhando essa programação, do sentimento de culpa, porque a pessoa abusada, a pessoa violada, jamais vai ter culpa de alguma forma. Ela é a vítima, o culpado é o agressor, é o abusador. A vítima jamais pode ter esse sentimento de culpa porque ela não tem culpa de nada, do abuso, da violação, ela é uma vítima. O culpado é o agressor, é o abusador, é o transgressor da lei sancionada no nosso país como um crime hediondo, o do abuso, da exploração sexual infantil e de adolescentes. Então, para estes, a lei, a marca sobre a qual você fala e que naturalmente precisa ser tratada, que tem a ver com as questões emocionais, psíquicas e até mesmo físicas, elas precisam ser cuidadas. Você precisa realmente, quem está na audiência e viveu ou vive esse tipo de situação da qual precisa se desvencilhar, denunciar e se cuidar, se tratar, mas sobretudo, minha querida irmã, meu querido irmão, a marca que ardentemente desejamos que você tenha em seu coração é a marca da renovação, de ressignificar a sua própria vida nessa caminhada que não é fácil por conta dessas lembranças, desses traumas e de reviver muitas vezes tudo isso. O recomeço é sempre um grande desafio, mas essa é a sua marca, porque é a marca que Jesus, nosso Senhor, imprimiu em nossa alma, em tantas passagens do Evangelho Sagrado e do Apocalipse Redentor, mas especialmente eu destaco o capítulo 21, versículo 5 do seu Apocalipse, quando o Mestre amado fala para você, fala para mim, fala para todos nós. Então, aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esta é a renovação sobre a qual, de fato, a gente precisa se debruçar, viver, porque espiritualmente, para resolver essa questão que tanto te angustia e que tanto angustia a alma, a vida, o corpo, a mente de tantas pessoas, é realmente nos apegarmos ao Cristo de Deus, seguirmos em frente com os tratamentos médicos, clínicos, psicológicos necessários, mas olhar para a nossa alma e pedir a Jesus que preencha ela, a ponto de a gente se sentir suficientemente fortes para começar e recomeçar tantas vezes quantas sejam necessárias, porque é esse realmente o sinal que Jesus imprimiu em nossa alma, o da vitória, o da conquista, o da reconquista, o da renovação. O nosso irmão Paiva, minha querida irmã, meu querido irmão, em seu livro Tesouros da Alma, na página 59, ele nos fala sobre superar o medo e o ódio. Escreve essas palavras que eu desejo que você reflita profundamente em seu coração e olhe para o horizonte onde se encontra Jesus, com seus braços abertos para te receber como uma filha sua, como um filho seu, que quer continuar caminhando, apesar de todas essas lutas vivenciadas e vividas antes, agora e que ainda nos depararemos com elas, mas que certamente as mãos dele, do Mestre Divino, estarão sempre postas a te conduzir. O irmão Paiva escreve, abre aspas: o medo não é bom professor para nos ensinar a vencer coisa alguma. Onde se instala, a liberdade não frutifica. Onde existe ódio, reina a fraqueza. Por isso, é preciso superá-los a partir de nossa integração na sabedoria divina, pois, como lemos nos relatos do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Fechar aspas. Esta é a palavra divina sobre a qual o irmão Paiva se inspira e nos traz de uma forma tão contundente, tão impactante em nossa alma, para que realmente aprendamos e nos fortaleçamos para vencer
o medo e qualquer tipo de sentimento oriundo das violências sofridas, para que não mais elas existam na face da terra, inclusive essa tão danosa, tão hedionda, a violência contra crianças e adolescentes. Agradece a participação do irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da Religião Divina, com a gente direto de Glorinha. Irmão João Carlos, muito obrigada pela sua participação. Nosso abraço a todos os pregadores, missionários que estão nessa atuação tão bonita da religião do terceiro milênio, levando o conforto, o esclarecimento espiritual a quem enfrenta os prejuízos da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul e que também tem levado as suas doações, inclusive atuando voluntariamente na limpeza de muitas casas nas cidades onde a água começou a baixar, e os pregadores, os missionários têm atuado de maneira com tanta dedicação, conforme a gente acompanha nos registros pela Superrede Boa Vontade de Comunicação, também pelo Instagram, @Religião de Deus. Esse é um espaço permanente entre a sua dúvida e a resposta da religião divina. Você pode mandar o seu questionamento sobre esse ou sobre outros assuntos pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195, e também pelo canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!